Glória a Jesus. Livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 20. Atos, nós vamos fazer duas leituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Eu quero justificar aqui, enquanto os irmãos procuram. O telão não está funcionando aqui não, irmãos. Cadê Josué? Esse telão daqui está funcionando aí? Tá não? É? Pronto, precisava dele, mas tudo bem. Tem uns universitários aqui. Os obreiros vão me ajudar aí. Amém? Meus queridos, quero justificar nossa irmã Fabiana, professora Fabiana, licença, ela pede oração pela filha dela, Mariana. Ela mandou uma mensagem agora, já era às 18 horas, estava no centro cirúrgico, a filha dela vai estar fazendo um procedimento, cirurgia, e rogou as orações dos santos. Tem aqui também pedir oração pela irmã Maria Nídia, é isso mesmo? E ela está pedindo oração pelas suas duas sobrinhas que estão enfermas, Semilda Novaes e Maria José Lourenço. Estão pedindo oração. No final nós vamos estar orando. Os obreiros aqui me lembram para a gente poder orar no final aqui. Até já o pastor Maurício no final vai estar orando por essas vidas que estão aqui enfermas. Quero justificar também o pastor Carlos, que os irmãos possam continuar orando por ele. Graças a Deus está bem, fez um procedimento, está se recuperando. Logo, logo vai estar aqui de retorno. Sei que os irmãos já estão com saudade do pastor presidente. Não é isso, pastor Maurício? Faz falta, né, irmão? Eu estou sentindo falta também. Amém, amados? Jesus é bom. Carta de recomendação aqui. Nosso irmão Antônio Alves de Souza, é isso mesmo? Onde está o nosso irmão? Está ali o nosso irmão. Graças a Deus, caixinha de recomendação. Que bom tê-lo aqui conosco. É isso, está aqui assinado pelo secretário aqui, tem aqui o pastor também. Satisfação ter o nosso irmão conosco nesta noite. Isso, está aqui, de Roraima, né? Nova dimensão. Cadê o nosso irmão? Está ali o nosso irmão Antônio. Fique de pé aí, amado. O que nós vamos dizer para o nosso irmão nesta noite? Sinta-se à vontade, meu querido. Satisfação pelo aqui conosco. Depois nós entrega para ele. Carinho aí. Obrigado. Quem encontrou diz amém. Atos capítulo 4, versículo de número 20. Logo após, 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 12. Prometo ser bem breve, até porque nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. 15 minutinhos, que há uma necessidade do grupo de senhores aí, e a regente aí, eles passar aí pelo menos umas 2 vezes aí o playback. Nós estamos aprendendo hinos novos, e ainda tem 2, né, irmã Neide, para estar ensaiando e aprendendo. Então, os senhores aí, viu? Vamos terminar 15 minutos mais cedo, os senhores permaneçam, para nós passar só 2 vezes aí, como foi já dadas as instruções pelo pastor presidente, que mandou aí no grupo, os irmãos já viram aí, ouviram o áudio do pastor presidente, para poder passar para aí no ensaio, para nós ganharmos tempo, porque a festa já está bem ali. Final do mês já está chegando e os dias estão correndo. Atos capítulo de número 4, nós vamos ler do 18 ao 20. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vamos fazer outra leitura, que bom, o telão já está funcionando. Amém? Capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 12. Joga aí, querido.
no telão, versículo de número 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra nesta noite baseado nesses dois textos, que há uma conexão em ambos os textos, e trazer uma palavra sobre fé e convicção são a base do nosso viver em Cristo Jesus. Eu quero falar um pouco sobre convicção. E junto com a convicção, obviamente, está entrelaçada a nossa fé. Há duas perguntas constantes que as pessoas fazem, pastor Wagner. Por que muitos saem dos caminhos do Senhor Jesus e muitos não retornam mais para o caminho de Cristo? E a resposta é uma só: por falta de fé e convicção nas promessas de Deus. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, os 66 livros que nós recebemos e que está as instruções da palavra de Deus e que traz alusão às promessas de Deus para as nossas vidas, e quando nós aderimos às mesmas e colocamos a nossa fé e a nossa convicção, que é a certeza, a segurança em que nós iremos continuar firme até aquele dia, porque no texto em que nós lemos, no último texto, Paulo chega a dizer: eu estou convicto, a minha fé está firme, é uma fé sadia, é uma fé sólida, é uma fé firme, e eu estou convicto, não é isso? Que ele chega a dizer, olha lá no versículo, ó, sei em quem tenho crido, nada vai me abalar, nada vai me tirar da presença de Deus, do propósito pelo qual Ele me colocou dentro, porque Deus nos colocou dentro de um propósito, o plano da salvação, o plano da redenção, e Paulo está ciente disso, a convicção dele. Se fôssemos destrinchar toda a história do apóstolo Paulo, desde a sua conversão, desde a sua chegada, em que, a princípio rejeitado, eu não vou pregar sobre a história de Paulo no seu todo contexto, mas é preciso eu lembrar os irmãos, em que a princípio ele foi rejeitado, mas um irmão com sabedoria, cheio de fé, do Espírito Santo, chamado Barnabé, chegou e o conduziu à reunião até os irmãos, aos obreiros, aos apóstolos, em que estavam ali, e ele chega a dizer e fala: meus irmãos, ficam tranquilos, aqui não é mais aquele Paulo perseguidor, aqui não é mais aquele Saulo, aqui é um homem transformado, aqui é um homem que teve um encontro, ou Jesus o encontrou, ele teve um encontro com Cristo. Aqui Paulo agora é um dos nossos, que vai padecer pelo Evangelho. Receba o nosso irmão. Aquilo ali, irmãos, Paulo já estava convicto, mas aquilo ali fortaleceu a fé de Paulo, e fez com que ele tivesse mais força, mais vigor para continuar a fazer aquilo pelo qual foi chamado pelo Senhor para
exercer, para executar. Então a convicção, ela nos coloca em 3 posições. Ela nos conduz. A convicção nas promessas de Deus, porque a base desses 2 textos, e eu vou trazer aqui também um pouquinho sobre a história pelo qual a igreja do primeiro século, e nesta ocasião, nesse tempo, estava aqui agora sendo perseguido e sendo pressionado. E agora, quando eles estavam diante do Sinédrio, eles estavam com a fé e a convicção, tão com a certeza nas promessas de Deus, daquilo que eles já tinham aprendido, ouvido, em que eles estavam cientes, em que a resposta deles foi uma só. Espera aí, vocês querem que nós vamos obedecer ao Senhor? Melhor é obedecer a Deus, nós estamos convictos, nós estamos, não é isso, com a nossa fé firme, a nossa convicção é, Ele nos chamou, nos escolheu e nos fez promessas. Então a primeira posição que eu aprendo na palavra de Deus e quero compartilhar com os irmãos, ou relembrar os irmãos, porque o culto de ensino tem 2 finalidades. Escuta, trazer a lembrança aos irmãos daquilo que os irmãos já têm conhecimento e ensinar aqueles que ainda não aprenderam o conteúdo, não é isso, do ensino da palavra de Deus. Você que já aprendeu, você vai relembrar, porque o apóstolo Paulo chega a dizer para a igreja, irmãos, eu não estou trazendo inovação, eu estou trazendo aquilo que você já tem o quê? Conhecimento. Mas, na Bíblia Sagrada nos diz que cada vez mais que você vai ouvindo a palavra, vai fazendo uma reflexão, isso vai renovando a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Deus e a sua convicção nas promessas do Senhor. E para aqueles que estão chegando, os novos convertidos, não é isso? Aqueles que estão chegando na igreja, que querem aprender mais da palavra do Senhor, e o culto de ensino é para isso, a escola bíblica dominical também é para isso, por isso que nós estamos na escola bíblica, por isso que nós não perdemos a escola bíblica, nós o primeiro dia da semana é na casa do Senhor, culto de ensino, aprendendo a palavra, e aqui a convicção nas promessas de Deus nos coloca em 3 posições, e a primeira posição é posição de aprender. A convicção nas promessas de Deus, você quer aprender. E aprender o quê? Aprender primeiro acerca de Deus. Aprender acerca de Deus. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? O Senhor. A convicção, a fé e a convicção nas promessas de Deus, escuta, nos coloca na posição de querer aprender. Eu quero aprender mais acerca de Deus. Quem é Deus? Os atributos de Deus. Eu quero conhecer mais quem é o Senhor. O salmista Davi fez uma oração de um dos salmos, presbítero Josué, dizendo, Senhor, a minha alma anela pela tua presença. A minha alma tem sede de ti, a minha alma é sedenta pelo Senhor. Ele está dizendo, a cada dia, a minha alma quer conhecer na profundidade quem é o Senhor. Escuta uma coisa que eu vou dizer, se todos nós que estamos aqui, escuta, seguir o caminho de querer a cada dia aprofundar e conhecer mais acerca de Deus, teremos e viveremos a cada dia uma nova dimensão na presença do Senhor. E a cada dia seremos transformados, como a palavra de Deus fala, de glória em glória na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Conhecer quem é Deus. Aí tem um detalhe que Oséias, ele traz esta palavra, mas também ele traz outra palavra. Capítulo 4, versículo 6. Joga no telão aí, amados. Os irmãos, todo mundo já conhece esse versículo. Mas aí tem. E o profeta Oséias, ele traz 2 ensinamentos. O ensinamento de conhecer a Deus, que nos traz benefícios, e o ensinamento daqueles que não querem conhecer a Deus, e que traz as sérias consequências. Quer ver? Olha aí, ó. O meu povo foi destruído porque o quê? Não quer conhecer acerca de Deus. Tem conhecimento de tantas as coisas. Não é isso? Quer conhecer muitas coisas.
quer conhecer acerca do cenário político, econômico, isso é bom, quer conhecer, não é isso? Acerca de tantas coisas. Tem aqueles que querem conhecer até agora as igrejas modernas, que um dia muda a cor, colocam uma cor de preto, outro dia de rosa, as paredes, os pastores reformados, não é isso que traz agora a inovação na palavra e que não prega mais a sã doutrina, como a Bíblia nos manda. Agora o povo quer conhecer acerca de tudo, mas esquece o primordial, que é conhecer acerca de Deus, ter o conhecimento de Deus. Aí fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te... Palavra pesada, irmão. Aí a pessoa despreza as coisas de Deus, a casa de Deus, escola bíblica dominical, culto de ensino, a meditação na palavra de Deus, ouvir o ensinamento das doutrinas bíblicas e depois fala, eu amo Deus. Deus é a melhor coisa para mim. Deus é tudo na minha vida. Ei, será que Deus está satisfeito com a sua postura? Será que Deus está satisfeito? Porque Deus não estava satisfeito com o povo aqui. O povo não estava fazendo o que deveria fazer, posição de conhecer Deus. Quem é Deus? Mas Oséias traz o ensinamento. Você quer conhecer Deus? Vamos prosseguir, vamos aprender acerca de Deus. Aí entra, quando você quer aprender acerca de Deus, eu destaco aqui 3 coisas. Primeiro, o que Deus fez por nós? Entre os feitos de Deus, estão feitos, escuta, que foi cumprido, teve a profecia no Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, o próprio Deus traz a profecia, tem a promessa em Isaías 9,6, e tem o cumprimento da promessa em Lucas, capítulo de número 2, versículo 7. Agora eu quero que o irmão jogue só o versículo 7 do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, para você ver entre os feitos de Deus esse feito. Aleluia. Escuta, isso aqui que alegra o coração do crente. Lucas capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, amado. Você inverteu aí. Eu falei, você... Isso, 2 e 7. Quem pode ler junto comigo aqui? E deu... Está falando de quem, irmãos? Oh, glória a Deus, o povo aqui é instruído. Também tem um pastor que ensina, né, irmão? Pastor Carlos. Está falando de Jesus. A profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A promessa de Isaías 9, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Está falando de Jesus. Ele veio, João, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o feito de Deus. Conhecer acerca do feito de Deus. Enviou Jesus, que veio, morreu por nós, ao 3º dia ressuscitou, para nos dar a reconciliação, para trazer vida para quem estava morto. Estávamos mortos em pecados e ofensas, mas Ele veio para nos perdoar, para nos libertar, para nos dar paz, para nos dar, escuta, refrigério para a nossa alma, para trazer alegria, para trazer consolo, para trazer uma vida nova para todos nós. Jesus, deveríamos a cada dia nos alegrar quando ouvimos acerca desse feito de Deus, porque Jesus trouxe esperança. Fala para o teu irmão, Jesus trouxe esperança para você e para mim. Jesus trouxe esperança, porque todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus.
Aleluia, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmão, não sei se você consegue entender a profundidade. Pastor, isso é para pecador. Ei, é para pecador, é para a igreja, é para todos nós. Porque Jesus, Ele veio e morreu pelos nossos pecados para nos dar vida, para nos dar a redenção. E o sangue de Jesus não foi apenas para cobrir, foi para tirar os nossos pecados. Aleluia! Aleluia! O segundo feito. Aleluia! Eu poderia falar de tantos feitos de Deus, mas eu vou prosseguir aqui que eu quero chegar lá na frente. Aprender acerca de Deus. O que Deus continua fazendo? O que Deus continua fazendo? Eu estava meditando na Bíblia, e aí eu analisando. Olhando bem o cuidado de Deus para conosco. E tem um versículo em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, na parte B, que diz assim, Deus falando, não te deixarei, nem te desamparar. Isso é cuidado de Deus. Você viu? Passou o dia, veio o vento, veio o urso, veio o leão, veio o laço do inimigo, mas hoje à noite você está aqui, você pode proferir, como no salmista proferiu no Salmo 20, o laço quebrou e eu escapei. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é cuidado de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque teve muitos que não conseguiram se escapar. Teve muitos que já foram laçados e estão lá hoje. Nesse exato momento que você está aqui na igreja, muitos estão em outro lugar que não gostaríamos de estar. Mas você está aqui no melhor lugar, na casa de Deus. E eu quero pedir uma coisa em nome de Jesus. Não reclame, não murmure. Mesmo cansado aí, Deus está falando e você está ouvindo a palavra dele. Agradeça a Deus, porque o inimigo quis te destruir, mas Deus te deu vida. É mais um dia de vitória, é mais um dia de graça, é mais um dia de você se alegrar na presença do Senhor, é mais um dia de você bendizer ao Senhor. Não se preocupe, porque amanhã Deus também vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar dos seus negócios, Deus vai cuidar do seu sonho, Deus vai cuidar dos seus projeto, Deus vai cuidar dos seus. Ah, pastor, mas eu tenho um problema. Quem que não tem problema? Fala para mim aí, pastor Maurício. O senhor, graças a Deus, não tem nenhum. Quem que não tem problema? Mas a Bíblia nos diz, lá em Filipenses 4:19, o meu Deus, diz Paulo, ó convicção, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia! Se eu fosse pregador itinerante, eu ia falar, quem está comigo? Ninguém deu glória. Ah, como pastor não é assim, né, Josa? Presbítero Josa, muda tudo. Aleluia! Você não pegou essa, hein? Jesus é bom. Irmãos, o cuidado de Deus. Tem hora que você está angustiado, o psicológico está abalado, acarreta-se os problemas, mas entenda uma coisa, Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua vida. O que Deus está fazendo? Deus está cuidando. Salmo de número 91. O que Deus está fazendo? Deus está protegendo. Salmo 91, 7, todo mundo sabe. 1.000 e 10.000. Olha, estou aqui de pé na presença do Senhor. É proteção, irmãos. Deus está protegendo. Tem hora que vem umas investidas do inimigo, Deus usa pessoas para querer te tirar a paz, querer armar um laço, para você ficar desesperado, querer tirar o que é seu, mas Deus protege, Deus dá meio, Deus dá escape.
Estou falando aqui, Deus está falando nesta noite, vidas estão aqui recebendo esta palavra. É com você mesmo que Deus está falando. Proteção de Deus. Mateus 28, 20. Estou convosco todos os dias. Até? Isso é proteção, Deus está falando. Fica tranquilo, estou todos os dias, estou protegendo, estou cuidando. Aleluia, estou te sustentando. O que Deus está fazendo, Deus está convencendo almas, vidas, pessoas. Porque Deus, na pessoa bendita do Espírito Santo, pastor Jean, João, capítulo de número 16, de 8 a 11. Joga aí, irmão. Todo mundo sabe, nós vamos ler de novo. É Bíblia, nós temos que ler. Culto e ensino é assim, viu, irmãos? Vamos ler Bíblia. Não tem outra coisa para pregar. Tem, pastor? Não tem, né, pastor Maurício? É Bíblia. Então vamos para a Bíblia. João 16, 8. Vamos lá? Evangelho de João. E quando ele vier, ele quer, irmãos? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o homem do quê? E do? Vamos prosseguir, até chegar no 11. Vamos lá, irmão. Cadê o 9? Do pecado, por quê? Me ajuda, irmão. Da justiça? E o 11? Olha a obra do Espírito Santo. Fez na minha vida, fez na sua vida. E está fazendo e continua fazendo. No meio dos nossos. Vidas sendo transformadas. Vidas que você olha assim e acha, meu Deus, esse daí só o Senhor, e é só Ele mesmo. Meu Deus, só o Espírito Santo para fazer mesmo, mas Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua, escuta, de uma forma amorosa, fazendo com que o homem venha entender, compreender o plano da salvação na pessoa bendita de Jesus. Então a primeira posição é aprender acerca de Deus. Em segundo lugar, aprender. Escuta, quem é o homem? Quem é o homem? Aprender quem é Deus, aprender quem é o homem, conhecer. Aí nós vamos para o Gênesis 1:27, nós vamos ver. Primeira coisa, quem é o homem? O homem é uma criatura de Deus, foi criado por Deus. Olha que coisa linda. Mas aí eu vou um pouquinho além. O homem está lá em Gênesis, capítulo de número 27, que diz que nós, não é isso? Somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Olha que coisa linda. Aí você olha para o espelho e você vê assim e fala, olha, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus me criou, Deus me fez. Isso dá uma autoestima e uma alegria tão grande, porque para muitos olha para o espelho e fica decepcionado, viu, irmão? Mas o cristão, ele olha para Jesus, para o espelho e vê que ele é uma obra-prima de Deus, e ele tem um brilho do Espírito Santo, aleluia, ele tem promessa de Deus, ele, além de ser criatura, ele é filho. Por causa da redenção, por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção. E filho tem herança. E nós vamos herdar, como Paulo chega a dizer aos romanos, somos co-herdeiro em Cristo Jesus. Acerca do homem, quem é o homem? Nós precisamos. A fé e a convicção nos leva a essa posição de conhecer quem é Deus, para nós poder aprender quem é o homem. E isso traz uma reflexão nas nossas vidas. E eu estava meditando. E aí eu estava, Senhor, é um discipulado. Mas é mesmo. Tem hora que nós temos que voltar para o discipulado. Tem hora que a gente tem que voltar lá um pouquinho para relembrar quem somos. O que Deus fez, o que Deus é,
quem eu sou, o que Deus fez, qual foi o propósito de Deus em me criar, em me colocar na terra, porque tem muitas pessoas que vivem e falam, eu não sei porque Deus me colocou aqui, eu não sei. Tempos atrás, salvo engano, uns 4, 5 meses, uma jovem me falou, eu não sei porque Deus me colocou na terra, sou rejeitada pela minha mãe, rejeitada pelo meu pai, falando, pai materno, terreno, eu não tenho alegria. Aí eu fui trazer uma palavra para ela, a irmã também trouxe uma palavra, falando para aquela jovem, ela precisava conhecer Jesus, porque quando a pessoa conhece Jesus, ela sabe disso. Pode até uma mãe esquecer, pode, mas eu jamais esquecerei. Está lá em Isaías. Quando a pessoa encontra com Cristo, tem esse encontro, ela sabe que ela é amparada por Deus, e nós já falamos aqui, tem o cuidado de Deus. Pode as pessoas me rejeitarem, pode as pessoas não dar nada por mim, mas tem um que valoriza, que me valoriza, tem um que me fez promessas, tem um que vai me conduzir aos céus, tem um que vai me dar vida eterna. Alega o cristão, irmão. Traz alegria, e eu estou trazendo uma palavra da parte de Deus para te alegrar esta noite, porque estamos vivendo tempos difíceis, de aflições, de turbulência. Se eu fosse dar oportunidade aqui, faz, meu irmão, irmã, conta um pouquinho, só 2 minutos, o que você passou hoje. Teria uma meia dúzia aqui, sim ou não, irmão? Quer contar umas coisinhas aqui, hein? Pastor, estou quase. Pastor, quase. Pastor, está difícil. Pastor, estou triste. Pastor, estou amargurado, amargurada. Pastor, estou assim, não diz. Calma, não te desespere. Deus cuida de ti. A palavra nesta noite é: Deus cuida da tua casa, da tua família. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Deus fala no culto de ensino, Deus opera também no culto de ensino, Deus renova também, irmão, no culto de ensino. E eu não sei se você já viu ou você tem conhecimento, mas eu quero acreditar que sim. Deus também batiza com o Espírito Santo no culto de ensino, Deus dá dons espirituais no culto de ensino, Deus faz milagre no culto de ensino, Deus cura também no culto de ensino, Deus restaura também no culto de ensino, Deus tira a ansiedade no culto de ensino, Deus dá visão do céu no culto de ensino. Eu estou pregando para crente pentecostal ainda. Oh, ramassou de calamai, deremachorebe canto ramanai. É uma palavra de Deus para nos dar alegria nesses dias tão difíceis. Quem é o homem? Está lá em Gênesis 18, 27. Joga aí, meu querido. Já estou finalizando, acabou o tempo. Estou só no primeiro tópico. A gente vai aprendendo com o pastor Carlos. É, irmão. Ixi, aqui tem coisa. Aleluia. Aleluia. É bom buscar de Deus, orar e pedir a Deus a palavra. Sai do forno. Aleluia. Aleluia. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. É a última parte. Ainda que sou o quê? Oh, aleluia. Quem é o homem frágil que depende de Deus? Abraão chega a dizer: eu sou pó e cinza, mas eu me atrevi a adentrar na tua presença com ousadia e fazer uma petição, porque eu sei que o Senhor vai me responder. A preocupação dele era com a família do seu sobrinho Ló. E ele começa a orar, a interceder a Deus. Mas ele colocou numa posição dizendo: eu sei, tenho conhecimento, que eu sou pó e cinza, que eu sou pequeno,
que eu sou frágil, que eu sou fraco. Aí tem uma recomendação de Paulo aos Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda, aleluia, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do... Paulo está dizendo aqui, irmãos, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos da força que vem do alto, dos céus. Ah, meus irmãos, quando nós estudamos as epístolas de Paulo, as instruções do apóstolo Paulo, quando nós estudamos ele trazendo, dizendo, irmãos, nós recebemos do Senhor, de Deus vem a graça, de Deus vem o socorro, de Deus vem a fortaleza. Eu não sei se você está entendendo, Deus está falando conosco. O homem, ele é pó e cinza. Precisamos da ajuda de Deus enquanto vivermos aqui na terra. Terceiro, conhecer o tempo. Tem pessoas que não param para observar acerca do tempo. E o tempo se divide em dois: o Cronos, relógio, calendário, o tempo que Deus deu para nós, e o outro é o Kairós de Deus. E tem pessoas que não param para observar o tempo. No que se refere, o tempo ele passa rápido, Cronos, viu, irmãos? O tempo ele passa rápido. Quer ver? Salmo 90. Roga aí, meu irmão, rapidinho aí, que nós já estamos finalizando, tem apenas só 10 minutos ali. Salmo de número 90, verso 9, verso 10. Roga aí, irmão. Pois todos os nossos dias, o quê, irmãos? Vão passando na tua, o quê? Passando os nossos anos como um conto que se conta. Olha só. O nosso tempo, ele passa como uma fumaça, está o salmista dizendo aí. Passa rápido. A instrução da palavra de Deus é: feliz o homem que vive, não é isso? Aos 70, dos 70 pode chegar aos 80. Feliz o homem, porque o tempo passa rápido. E Tiago ainda acrescenta lá, escuta, na sua epístola, dizendo que o tempo é como vapor, os dias é como vapor, passa rápido. O tempo passa, e o tempo está voando, irmãos. O tempo está passando tão rápido. Nós já estamos chegando no meio do ano, daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco é consagração de obreiros. Eita glória. Daqui a pouco, escuta, é passagem do ano. Tem irmão que já está pensando no presente do Natal. Né, Deoliro? Oh, festona, hein? Aleluia. O tempo passa rápido. E a instrução do salmista aqui é que nós precisamos estar atentos. Porque vem o tempo que Deus nos dá. E nós precisamos tomar cuidado. Porque o tempo passa e a pergunta com interrogação é: o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? A gente vai conversando com a pessoa: meu irmão, rapaz, você sumiu, pastor, a correria. Hoje mesmo foram uns dois. Falei: rapaz, você sumiu, a correria, pastor, é correria, correria, correria. Moço, o que foi? Pastor, é correria, não estou tendo tempo para nada. Mas moço, 24 horas, Deus te dá, véio. 8 horas no dia, tu não tem tempo para nada. Conversar com um, fui buscar um para a igreja: pastor, estou sem tempo. Estou cuidando da terra, estou cuidando do gado, estou fazendo umas coisas, estou isso e aquilo. E o culto à noite: pastor, não estou tendo tempo. E domingo à noite, você também está cuidando do gado também. Tempo, pastor, sem tempo. O tempo passa rápido. Agora o tempo de Deus, o Kairós de Deus, no Salmo de número 90, nós lemos o quê?
o verso 9, lemos o verso 10 também, mas se você voltar no 9, diz que o salmista chega a dizer que é como um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E Pedro acrescenta lá, na sua epístola, no capítulo 3, versículo de número 8. Joga aí, irmão. Joga o Salmo 90, versículo 4, e joga 2 Pedro depois, 3 e 8. Vamos ver o tempo de Deus? Ó, quem pode ler comigo aí? Porque 1000... Está vendo? Esse é o tempo de Deus. Joga agora 2 Pedro 3,8. Nem vou destrinchar isso aí, porque está bem explicado. 3,8. Mas amados, o quê? Não ignoreis. Pedro está dizendo, vocês recebem esta palavra. Vocês não ignoram esta palavra. Entenda o tempo de Deus, o kairós de Deus. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está repetindo aquilo que o salmista proferiu lá no Salmo 90, verso 4. Tempo de Deus. Ele controla o tempo. E Ele nos deu o tempo, esse calendário, esse relógio. Não é isso? Que já são 20 horas e 38 minutos aqui, nesse dia de terça-feira. Hein? Lá está atrasado. Escuta, é o tempo do homem. E tem uma palavra para finalizar aqui, neste tópico. Paulo chega a dizer para a igreja, remindo o tempo. Paulo está dizendo, aproveita o máximo do tempo que Deus tem te dado. Saiba aproveitar. E você sabia de uma coisa, que nós não estamos sabendo aproveitar o tempo? Quem concorda comigo diz amém. Só 6, mas tudo bem. Nós não estamos sabendo aproveitar o tempo. Estou dizendo nós, todos nós. Mas se você for para um dos livros do pregador, o homem mais sábio, chamado Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai ensinar muito bem. Saiba aproveitar o tempo. Saiba viver. E ele coloca Deus, coloca a família, e ele instrui, saiba aproveitar o tempo, porque o tempo passa rápido. No que se refere às coisas de Deus, tem hora que a gente estamos despercebidos, esquecendo de priorizar as coisas de Deus, buscar a Deus, voltar para Mateus capítulo 6 e 33, buscai primeiro o quê? E as demais coisas? Buscar mais Deus, orar mais, estudar mais a Bíblia, congregar mais, amar mais, perdoar mais, compartilhar das coisas de Deus. É isso? Hein? Mandar uma mensagem. Já mandou hoje uma mensagem para mim, pastor Jean? Manda amanhã. Ei, ama mais o seu irmão. Parar de ficar falando mal de A e de B, ao invés de você manda uma mensagem, irmão, Jesus está voltando, irmão, Jesus é bom. Ei, fica na paz, fica tranquilo, Deus está cuidando de ti. Para poder se voltar mais para as coisas de Deus. Aleluia. Segunda posição para mim caminhar para o final, posição de receber de Deus. A fé e convicção nas promessas de Deus nos coloca nessa posição. Estou pronto aqui, Senhor, para receber tudo que o Senhor tem para mim. Receber do alto o revestimento. Rapidinho, só para, não vou nem pregar sobre isso, irmão. Para viver em comunhão com Deus, para anunciar as boas novas com autoridade e ousadia, a palavra do Senhor. O próprio Jesus proferiu antes da sua ascensão, ficar em Jerusalém, porque de lá o quê? É isso dos céus, até que do céu vem o quê? O revestimento, a promessa que foi de Joel lá 2:28. E o cumprimento cumpriu lá em Atos 2:1. Fica na posição de receber de Deus. Os 500 só foram cerca de 120. Eu preguei domingo e estava falando, as igrejas que estão pregando as doutrinas bíblicas estão ficando vazias. Porque o povo não quer mais ouvir, irmão,
acerca da doutrina bíblica, quer ouvir os movimentos, quer ouvir os shows, quer ouvir as coisas aí que traz para o bem-estar terreno, mas as coisas do alto, o povo não quer mais ouvir. Falar de céu, falar de arrebatamento, falar de dádivas, falar de bênção dos céus, falar de dons espirituais, falar do revestimento, de batismo com o Espírito Santo. Muitos não buscam mais o batismo com o Espírito Santo porque não é pregado mais. Não prega mais sobre o Espírito Santo, como é que vai buscar? Se mesmo nós estamos lá no clamor, na sexta-feira do clamor, e um dos objetivos é batismo com o Espírito Santo. Senhor, batiza. Nós abrimos o bocão lá, fica lá 1 hora, 50 minutos abrindo o bocão lá. Deus, batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. É gritando mesmo, irmão. Você chegar lá na sexta-feira, não assusta, não, é gritando mesmo. É gritando, é exclamando, é suplicando. Deus, batiza, batiza. Mas tem uns irmãos que ficaram meio gelados, que só Jesus na causa. Receber de Deus os dons espirituais. Receber os dons espirituais. Que está na palavra. Revestimento, dons espirituais. Está na posição. E essa posição é buscar. É falar, Deus, eu quero ser cheio. Eu quero receber os dons espirituais. Eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Me lembro no meu tempo de jovem, que era quando chegava, saía de casa e falava, Senhor, me batiza hoje com o Espírito Santo. Fiquei 11 meses, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. 11 meses, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Todo culto era batismo com o Espírito Santo. Senhor, me batiza, me batiza. 11 meses. Mas graças a Deus que com 11 meses fui batizado com o Espírito Santo. Aceitei Jesus e a palavra já era, né, os jovens daquele fervor e batismo, ouvindo, eu também quero isso. E o povo ali se alegrando, falando em língua, eu falei, também eu quero esse negócio. Só tinha 13 anos de idade. Falei, eu quero esse negócio. Eu quero esse negócio. E não é, irmão, que Jesus me batizou. E aí eu falei, opa, agora eu quero descer as águas. E no mês seguinte desci as águas. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Terceira posição que a fé e a convicção nos coloca, irmãos. Escuta, para você relembrar. Permanecer em Cristo Jesus até o arrebatamento da igreja. A nossa fé e convicção, a certeza daquilo que nós, escuta, cremos, que nós ouvimos, da revelação de Deus, da palavra de Deus, as promessas de Jesus, nos faz permanecer. Aí eu volto para aquela pergunta inicial: por que muitos saem? Falta de fé e convicção. Porque a pessoa, e o pastor já tem ensinado muito bem que pode acontecer o pecado acidental, mas a pessoa reconhece e volta correndo para Jesus. Aí tem muitos que saem e não voltam mais, porque não tem mais, nunca teve, na verdade, nunca teve convicção. Nunca teve convicção. Mas a convicção nos faz permanecer em Cristo, exercendo o chamado, porque nós fomos chamados para cumprir o ídolo do Senhor, como está em Marcos 16:15. Fomos chamados para o ministério da intercessão, interceder pelo nosso próximo, pela igreja, pelos missionários, interceder pelas famílias. É isso, como nós estamos aqui toda semana, oramos por uma família Evidência, nesta semana pela casa da irmã Josefa, irmã Nezinha, interceder, orar. Na quinta-feira orar, estamos aqui orando, culto da família. Fomos chamados, é isso, para sermos verdadeiros adoradores, ter prazer de louvar, de adorar a Deus, estar na casa de Deus. Fomos chamados para andar em santidade. E eu vou terminar com esse. Escuta, fomos chamados para andar em santidade. 1 Pedro 1:15. Joga aí, meu irmão. Os irmãos só vão relembrar. Você nunca mais esquecer esse versículo. E já estou terminando, irmãos. Tenho 3 minutos só. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade não é só na igreja, irmão. Santidade não é só na sua casa. Santidade é por onde você andar. Você tem que demonstrar que você é o quê? Um cristão. Você dá bom testemunho. Vida de santidade. Vida separada do pecado. Eu não posso.
eu não posso. Eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas essas coisas eu não posso. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele já me chamou, Ele já me escolheu, Ele já me fez promessas. Aleluia. Então a pessoa, ela vive, escuta, permanece com convicção em Cristo, aguardando, não é isso? Ou guardando o que recebeu do Senhor. O que nós recebemos? Destaco 3 coisas e finalizo. Está lá em Judas, versículo 3. Batalhando pela fé que uma vez foi dada a quem? Irmãos, nós recebemos fé para a salvação. Jesus nos deu fé para a salvação através da revelação da palavra de Deus. Quer ver outra coisa? Deus nos deu o selo do Espírito Santo. Fomos selados. Ó, escuta, nós fomos selados. Temos a garantia da salvação. Somos propriedade de Deus. Não é isso? Somos selados, como a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 1, 13 e 14. Quer ver outra coisa que Deus nos deu? A coroa da vida, a coroa de glória. Apocalipse 3 e 11. Eis que cedo vem, guarda o que tens para que ninguém o quê? No capítulo 2, verso 10, diz assim, ó, ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? Falando de convicção, só permanece, pastor Maurício, fiel até a morte, aquele que tem o quê? Convicção. Olha Paulo, o versículo, sem quem tenho crido. Aí ele, lá ainda, ele fala um pouquinho ainda, lá no final da carta a Timóteo, combati, acabei, mas guardou o quê, irmãos? Guardou o quê, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A fé. Fala para o teu irmão aí, como é que está a tua fé e tua convicção nas promessas de Deus? Permanece firme, porque daqui a pouquinho nós vamos encontrar com Ele. Daqui a pouquinho Jesus vai vir nos buscar. Daqui a pouquinho nós vamos morar com Ele. A nossa fé, a nossa convicção tem que ser como o apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. É no meu Senhor. É no que me fez promessas. É no que me resgatou. É no que trocou as minhas vestes sujas por vestes brancas. É o que me fez promessa de coroa da vida, coroa de glória. Oh, estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Jesus está falando comigo e com você. Ficam em paz. Ficam tranquilos, coloca fé e convicção, mantém nas minhas promessas, porque as promessas de Deus, Ele é fiel para cumpri-las. Ora aqui, pastor Maurício, por esse povo, ora por esses pedidos, aleluia. Amanhã tem culto nas congregações, quinta nós estaremos aqui de retorno, viu, irmãos? Culto da família, casa da manezinha, e após o término aqui, viu, irmãos? Terminei mais cedo, viu? Para os irmãos ensaiar, tá bom? Medida aí para as irmãs lá, né? Lá no fundo, as irmãs. A medida da roupa da festa, da festividade das irmãs. Lá no fundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar. Pai amado, te damos graça pela tua palavra. Como o Senhor fala conosco, Deus, podemos perceber. Tem certas circunstâncias em nossa vida, ó Deus, que a gente não vê, mas podemos perceber, sentir que é o Senhor trabalhando a nosso favor, que é o Senhor nos guardando, que é o Senhor nos protegendo, como nos falou a tua palavra nesta noite. Pai, quero te apresentar esses pedidos de oração, essas pessoas que estão aqui com seus nomes escritos neste papel, eu apresento a Ti, Deus, e te peço que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada vida, faça o milagre acontecer, opera na vida dessas pessoas, ó Pai, nós oramos a Ti, porque cremos que Tu és um Deus de bondade, meu Deus amado, te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares,
esteja conosco agora no ensaio do Senhor para a festividade, e que o Senhor venha nos ajudar a confiar mais em Ti, a robustecer a nossa fé na presença do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que o grande amor de... Pode dar a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém.